convidada de hoje é a advogada e influenciadora digital Fayda Bello. Ela tem milhões de seguidores nas redes e usa a linguagem simples e direta para informar sobre conceitos jurídicos, direitos e leis. E o que diz a lei? Desde 2019, que quando eu incito, eu induzo a discriminação contra pessoas em decorrência de sua orientação sexual ou identidade de gênero, eu pratico crime de homofobia, transfobia. Eu não posso sair por aí expondo uma mulher a um contexto sexual, dando uma lisada nela, roubar um beijo, encoxada, cantada invasiva ou desnudá-la sem autorização dela, não. É crime, anjo. Desde 2018. Ele falou que se você for embora vai perder a guarda dos filhos. O golpe tá aí. Mas você não vai cair, sabe por quê? Porque é mentira. Com vídeos dinâmicos e bem-humorados, a advogada fala de tudo um pouco e compartilha dicas sobre o que podemos ou não fazer a partir da legislação. Se uma mulher realizar um aborto e logo após procurar um atendimento médico, pode esse médico denunciá-la à polícia? Chamar uma colaboradora para sair, beber uns drinks, curtir uma baladinha ou até mesmo dar uns beijinhos na boca, pode ser considerado crime de assédio sexual? Como especialista em crimes de gênero, feminicídios e direito antidiscriminatório, Fayda Bello orienta e ensina mulheres a se defender. Acordou no quarto do crush e não sabe como foi para lá? Não lembra de ter dado consentimento? Estupro de vulnerável. Finge que ama, finge que quer formar uma relação, quando na verdade a única meta, o único objetivo é a grana. Aí nós temos o crime de estelionato amoroso. O trabalho nas redes deu tão certo que recentemente a advogada lançou o livro Justiça para Todas, o que toda mulher deve saber para garantir os seus direitos. Um manual simplificado que aponta os caminhos de proteção à denúncia. Doutora Fayda Bello, muito obrigada pela participação conosco. É um prazer enorme conversar com a senhora. Bem-vinda. Ei, Rafaela, alegria minha poder estar aqui ao lado de uma mulher tão potente e um programa tão necessário. Que honra nossa! Vamos lá, conta pra gente como é que surgiu a ideia do livro Justiça para Todos. A senhora já vinha fazendo esse trabalho nas redes, né? Já vem fazendo há alguns anos. Eis que nasce esse projeto tão grandioso que vai poder informar e alcançar cada vez mais mulheres, né? Que a senhora aprofunda o que vem falando nas redes. Sim, a realidade é que quando eu analiso há muito tempo dados, eu sou uma advogada de mulheres, eu vejo que a violência contra a mulher, ela parece que não estanca, parece que não acaba. E por um outro lado, muitas mulheres sequer têm ideia de que são vítimas. E isso é resultado de quê? De que elas não sabem o que é um crime contra elas. Elas não sabem o que é violência. Porque desde quando o Brasil foi moldado, a violência contra os nossos corpos sempre foi algo minimizado, ignorado. E isso faz com que ainda hoje as mulheres pensem que é usual em uma relação. Então, a ideia, quando eu escrevo esse livro, é esmiuçar de uma maneira clara, simples, com exemplos, imagens. O que às vezes ela acha que é normal é uma violência. E mais, como buscar ajuda, porque nós temos o direito de viver uma relação longe e livre de qualquer tipo de opressão ou violência. A senhora aponta muito bem no livro que há essa dificuldade em se identificar como vítima, né? A que a senhora atribui isso? É um processo histórico? Não chegamos até aqui por acaso, né? Exatamente. Quando eu falo em mulher, eu uso sempre, ainda que a miúde, ainda que rapidamente, um esboço histórico para lembrar que o Brasil ele foi um país que foi o quê? Colonizado. A Europa tinha como modelo, como meta para o Brasil, o homem líder e a mulher era o quê? Um adereço. Lembremos aqui que, inclusive, com as bênçãos da lei, foi dado a este homem as rédeas sobre a vida e até a morte dessa mulher. Que indivíduo, olhando a lei, era apenas os homens. Então, ainda hoje a gente recolhe resquícios disso, de que há
ainda uma hierarquia dentro de uma relação, de que algumas coisas que a lei hoje entende que são abusos e violências, para a grande massa de mulheres, na verdade, é o normal de uma relação. Porque lembremos aqui que quando a Europa trouxe este modelo, o homem líder, a mulher um adereço, eles incluíram um padre. Por que um padre? Porque tinha que lembrar a esta mulher que a mulher sábia edifica a sua casa e que a mulher tinha que ser submissa. Então, o Brasil foi criado sobre essa ótica. A mulher serve e obedece, enquanto o homem prove e ele manda. Por essa razão, quando eu saio de um ambiente que é letrado, como o nosso, e abro essa porta, essa mulher que está lá em casa, que não tem muito acesso, ela ainda acha que um abuso, uma violência, que aqui a gente lembra, só é vista como violência quando tem uma agressão física, a gente minimiza e normaliza. Então, a meta é que essas mulheres saibam como isso tudo nasceu e como agora a lei vê isso e o que a gente faz para combater. E tudo isso ocorre independentemente do ambiente, né? Pode ser uma mulher que vive ali numa vulnerabilidade econômica, social, ou uma magistrada, por exemplo. A violência contra a mulher não guarda relação com classe, com raça, com grau de instrução. Obviamente que quando a gente recorta em dados, as mulheres das classes mais baixas, as mulheres negras, as mulheres trans, elas são mais vítimas. Mas quando eu falo sobre violência contra a mulher, não importa se essa mulher é iletrada ou se é uma ministra. Porque, como eu aqui antes expliquei, a gente fala de um resquício histórico que está na nossa estrutura. Todas elas, de alguma forma, vão sofrer os resquícios disso, infelizmente. Esse livro nasce também de uma certa demanda, de dúvidas que a senhora observava ali dos internautas, das pessoas que trocam ideias nas redes ou no dia a dia. Você via ali, opa, está faltando informação, eu preciso adentrar mais nesse aspecto. Exatamente. Eu recebo muitos e-mails, muitos directs e mensagens que eu vi que o direito ele não chega, né? Eu vi que na realidade a gente é metido pra caramba. Por quê? Porque a gente usa uma linguagem não que inclui, mas que exclui. A gente, advogados? Isso. Advogados, não. Juristas, vamos aqui colocar que isso não são só os advogados, tá? Isso é o Ministério Público, o Judiciário, as polícias, é todo mundo que dança esse mesmo reggae aí, de usar uma linguagem rebuscada que ninguém entende nada. Então, quando eu vou para este ambiente online para explicar o direito de uma maneira mais simples, que as pessoas entendam, logo nasce junto muitas outras dúvidas. E aí eu penso, por que não, então, escrever um manual para que essas mulheres entendam o que é, às vezes, só realmente uma briga usual de uma relação e o que, na verdade, é um abuso, o que é uma violência. E o que ocorre caso ela não encerre este ciclo. Porque aqui a gente fala de um ciclo que tem um início numa relação onde este homem toma as rédeas da vida, do ir e vir que essa mulher tem. Então, veio realmente com essa demanda de dúvidas que as mulheres tinham sobre essas relações, porque, como eu disse, até pouco tempo atrás era normal. Gente, vamos lembrar que até 2005 estava lá no nosso Código Repressivo o termo mulher honesta. Eu disse 2005, repito aqui. Então, o Brasil foi criado por homens e para
oprimir mulheres. E as mulheres se sentem culpadas, né, Fayda? De repente, eu acabei provocando, ele ficou com ciúmes, e aí me bateu porque eu estava com uma roupa curta. Ainda tem esse pensamento? Exatamente, porque quando a gente olha como é a dinâmica da violência contra a mulher, nunca é uma ação que este homem realiza. Mas o que ele faz com que essa mulher acredite é que ele está reagindo a uma ação dela. Olha só o que você fez com que eu realizasse. E aí isso faz até com que essa mulher pense que está doida, né? Porque ela acha que a culpada por ser violentada é ela própria. E a gente vai para um outro lugar que, desde muito tempo, a gente bota o cônjuge num status de pai, né? O pai, eu escuto, eu obedeço. Agora, cônjuge não é pai. Cônjuge não é pai, não existe hierarquia dentro de uma relação íntima. No momento que essa relação é vista, esse homem como um pai, ele manda, eu obedeço, e caso eu não obedeça, ele me pune, aí nós vamos ter um grave problema. Isso pode acabar mal, pode acabar lá na violência doméstica, na agressão, porque a gente está falando de uma violência psicológica, são indícios que é todo um caminho, tem um modus operandi ali, uma forma de agir, e esse é o início. Exatamente, né? Porque quando eu falo sobre escala, é um ciclo violento. Por quê? Começa com essa ideia de que existe essa hierarquia dentro de uma relação. Esse homem diz aonde essa mulher vai, com quem ela pode estar, até qual igreja que dá para ela ir, qual roupa que ela vai usar e quem pode ser os amigos dela. No momento que ela foge a essa linha, ela apanha. Só que quando ela apanha, ele diz que, na verdade, reagiu a uma ação dela, ou seja, porque ela não ouviu ele. E aí volta novamente este ciclo de que, nossa, era minha culpa, então vou relevar. Só que isso é muito grave, porque quando eu relevo, eu acabo indo para o ápice do ciclo, que é o homicídio qualificado por feminicídio. Então, fique sempre perto da sua rede de apoio, porque é ela que vai te ajudar a romper esse ciclo violento. E aí você falou agora há pouco, né, o que pode ali, o que não pode. Eu quero falar do bordão que a Fayda usa. Como é que surgiu esse pode, não pode? E nem foi inventado, tá? Gente, eu quero que fique aqui na ata dos autos desse programa, que a culpa foi do judiciário que fechou as portas e eu, como boa mulher que não aguento ficar à toa, com esse vírus que mudou a vida de todo mundo, os fóruns trancados, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Comecei a ver vídeo online. 2020, pandemia. 2021. Só que junto com isso eu vi muita asneira. E eu, gente, tenho pavor de gente que fala o que não sabe online, né? E um dia eu vi um vídeo que tinha uma fake news gravíssima. Eu falei, epa, não pode não, aí é crime. E o vídeo viralizou. E acaba que no meu usual, no meu papo com amigos, com cliente, com esposo, eu já falo, epa, para, epa, não pode. Então já era muito meu, né? Pode não, pode não, aí é crime. Pode não ofender publicamente a reputação de alguém, ainda que esse fato venha a ser verdade. E foi esse o feeling, porque, na verdade, todo mundo tinha vontade de conhecer o direito, mas eles não entendiam o direito, porque a gente usa uma linguagem que só a gente que lida com o direito entende. Daqui a pouco a gente conversa mais, viu, Fayda? Vamos para o intervalo rapidinho. Você fique com a gente porque o Iluminuras volta já.
Estamos de volta com o programa Iluminuras. Ao meu lado, ela, Fayda Bello, que coleciona milhões de seguidores nas redes, nos ensina, nos orienta o que pode, o que não pode, fala do direito de forma palatável, né, Fayda? Achei chique. Palatável. Palatável. Olha como é que a gente tenta desmistificar, falar fácil e acaba falando difícil. Esse é um desafio, né, para operador do direito também. Total, e inclusive eu recebi muitas críticas de muitos juristas. Por quê? Você estava falando fácil demais? Exato, Olha porque só. eu estava banalizando o direito. Olha que hoje é um dos eixos Banalizando. da gestão do ministro Barroso, presidente da mais alta corte do país. Que bom que a gente vem falando. Eu vi que ele mais falou isso, eu sobre falei isso. assim, olha, eu abri o mato e ele entrou, hein? Desde 2020, 2021, já fazendo isso. É isso. Então, porque eu recebi algumas críticas sobre essa ideia de que a gente precisa estar um degrau acima do que é a população. E eu discordo. Eu discordo porque a justiça precisa ser para todo mundo. A gente precisa dar à população a munição para que tenha o mínimo em acesso ao direito delas. Então, eu sigo aí essa linha, nem ouvindo, ignoro e sigo explicando para que todo mundo possa conhecer mais sobre as leis. Não por acaso o título do livro, Justiça para Todas. No bloco anterior você falou que recebe muito feedback, né? As pessoas te perguntam, te chamam nas redes. Quais são as principais dúvidas? Dá para você elencar ali perguntas que aparecem com maior frequência? Sim, quase sempre é sobre os momentos íntimos, né, em que quase sempre a mulher é obrigada dentro do quarto a realizar coisas e atos que ela não quer realizar, né? E me perguntam muito se isso é normal, é usual. E fora isso, quase sempre também é sobre ameaças de homens que são abusivos, violentos, que ameaçam arrancar os filhos, né, dessa mulher, caso ela vá embora. Então, gira sempre em torno dessa hierarquia que o homem pensa que tem o poder sobre o corpo, sobre a vida dessa mulher. Nas redes você fala de tudo um pouco, mas você sempre fala, né? Você acaba abordando mais aquelas questões ligadas às mulheres, feminicídio, que é a tua pauta, né? Direito antidiscriminatório. E você citou 2 exemplos agora, eu queria aproveitar a oportunidade para você esclarecer quem nos acompanha. Qual é o nome, né, desse ato em que a pessoa vai passar a mão no seu corpo ou dentro de 4 paredes o marido faz algo que a esposa não está concordando? Isso tem nome, né? Vários nomes, a ver como a dinâmica é realizada. Porque assim, a gente... E aí, volte novamente a Dona Lei Brasileira. A Dona Lei Brasileira, sabe? A Dona Lei Brasileira. A Dona Lei disse há muito tempo que a mulher tinha o dever conjugal de ter uma relação íntima lá com o homem, tá certo? Então, que ela era obrigada. E hoje isso não existe mais. Só que hoje ainda paira na mente dos homens que sim, que o sexo integra o contrato dessa relação. E quando essa mulher renuncia, quando essa mulher diz que não quer, muitas vezes ela é obrigada a realizar o ato ou ela é violentada a realizar este ato. E por um outro lado, também, muitas vezes, durante este ato, existem coisas que ela não quer realizar, mas que vê-se obrigada porque este homem obriga. Lembrando aqui que o artigo 203 do nosso Código Repressivo Penal diz que quando eu constranjo alguém com violência ou grave ameaça a realizar esse tipo de ato libidinoso, eu pratico um crime de estupro. É pesada essa palavra, né? Pois é, mas o Código Penal não bota que menos se for cônjuge, não tem essa exceção. Então é possível sim
que haja estupro dentro de uma relação íntima, o que a gente chama de estupro marital, né? O grande problema é que quando eu falo que o machismo ele está entranhado na nossa estrutura, ele está não só na minha casa, ele está inclusive nas instituições, o judiciário, o Ministério Público, as polícias. Então, quando essa mulher vai à delegacia para relatar uma violência dessa, um crime desse, quem a recebe fala, mas é seu marido. Mas espera aí, é seu marido? Por quê? Porque esse mesmo corpo que recebe essa mulher lá tem a mesma mente, a mesma ideia que o marido que violentou ela. Então, a gente precisa lembrar aqui, já abrindo um outro recorte que eu julgo ser muito relevante, que muita gente fala sobre aumentar penas. A gente tem que aumentar a pena. Tem que aumentar a pena, tem que aumentar a pena. Gente, a pena do feminicídio é de até 30 anos. É uma pena alta, mas mesmo assim morre uma mulher a cada 6 horas no Brasil, o que significa que são 3 mulheres ao dia. O estupro, a pena vai até 12. E mesmo assim, uma mulher é estuprada a cada 10 minutos aqui no Brasil. Então, o problema não é só repressão. A gente precisa falar de uma educação antimisógina, de uma educação antimachista. Porque mais importante que reprimir o crime é evitar que esta mulher seja violentada. E quando eu falo em uma educação, eu não falo num ambiente escola apenas. Eu falo do ambiente da sua casa, quando você bota a sua filha para lavar a louça e bota o menino para olhar o jogo. Mas pera, todo mundo comeu naquela casa? Todo mundo comeu naquela casa. Então, por que não todo mundo lava o prato? Né? Então, a gente acaba dentro de casa sem ver, criando essa hierarquia. Então, a dúvida que eu falo sempre é: quais são as mulheres e os homens que a gente está formando dentro da nossa casa? Porque a gente tem a mania de colocar no lombo do poder público o ônus de realizar tudo, de resolver todos os problemas, né? Mas lembrando que o poder público ele é uma parte da nossa sociedade, que é você e eu. Então, o que eu, aonde eu estou, dentro da minha casa, tenho realizado para que isso acabe? Cada qual, aonde está, pode realizar algo para que um dia a gente possa ter, de fato, um Brasil mais justo, mais equânime e que respeite todas as mulheres. No livro, você também usa essa linguagem fácil, assim, direta, simples, para a dona de casa conseguir acompanhar? Exatamente. É por essa razão que ele leva o nome de quê? Justiça para todas e não para algumas. Porque a gente vê que apenas algumas mulheres têm acesso aos direitos dela. A gente nota também que, infelizmente, apenas uma parte do grupo de mulheres avança, enquanto outras seguem desinformadas e violentadas. Então, a ideia é usar uma linguagem que não importa a classe, a religião, a cor, todas as mulheres entendam e possam ter justiça. Como é que vem sendo a receptividade? As pessoas, os leitores ou os seus seguidores te agradecem, porque muitas viveram situações de violência doméstica ou, enfim, questões relacionadas ao racismo, que é uma pauta muito presente sua também. E aí te procuram, te agradecem. Como é que é essa troca? Nossa, é muito legal, porque eu sempre recebo assim: Faida, eu li o livro assim, uma virada só. Que linguagem fácil, simples e dinâmica. Eu falei, essa era a meta. Outro ponto que eu também escuto é: dei para os homens da minha empresa toda, para que eles leiam. Porque sim, a gente pensa que este livro é exclusivamente para as mulheres, mas não foram as mulheres que inventaram o machismo, né? E recebo essa ideia de que eu dei para uma amiga que está vivendo isso, eu dei para minha mãe, eu fiz alguma coisa assim. Quais são os próximos projetos? Ou está curtindo a cria ainda?
Ainda estou abraçando o meu filho aí, rodando o Brasil, explicando sobre o direito para as mulheres, falando sobre o livro no ambiente das organizações públicas e privadas, para que amanhã a gente possa ter um Brasil onde a equidade seja o lema, seja não um mito, mas uma realidade. Perfeito, Faida, uma honra, um prazer imenso conversar com você. Parabéns pelo livro, pelo trabalho que você vem desenvolvendo nas redes, na vida. Sucesso para você, parabéns, muito obrigada. Rafaela, eu achei que foi rápido, né? Porque assim, a gente pareceu que eu estava numa mesa com uma amiga, eu adorei, muito obrigada, conte sempre comigo. Eu espero que a gente tenha, sim, mais espaços como esse aqui, para que a gente paute o quão é urgente que a gente faça, crie e molde o Brasil do amanhã, que respeite todas as mulheres e que tenha, de fato, justiça para todas. Muito obrigada. Maravilha, muito obrigada e muito obrigada a você também, você que nos acompanhou em mais uma edição. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!